Muito bom dia a todos. Estamos começando agora o nosso novo podcast Entre Deuses e Guias. É uma honra poder começar esse novo projeto e é um projeto que promete muitas coisas legais. Para quem não me conhece, eu sou o Babá Exu, estou aqui ao meu lado com a minha mãe, Sol, para mais um projeto, para mais um podcast. E a gente, para quem já conhece a gente, sabe que a gente não está para brincadeira. A gente quer trazer, de fato, um novo olhar, uma nova maneira de entender a espiritualidade, de nos entender, de nos perceber, perceber o mundo, e não essas coisas que ficam muito ligadas dentro do campo do besterol ou do supérfluo. A gente quer profundidade, a gente quer de fato melhorar, aprender, progredir e seguir um caminho melhor, não o caminho mais confortável. Para isso é preciso entender o mundo, nos entender de uma maneira que seja diferente, que seja profundo e não raso. Porque se você mergulha de cabeça em algo raso, você quebra a cabeça. A profundidade é essencial. Então, nesse podcast, vocês encontrarão conteúdos diferenciados, tá bom? Acompanhe a gente. Nesse exato momento, esse podcast está sendo transmitido pelo nosso canal do Terreiro, Casa Luz da Estrela Guia. Mas eu já vou deixar aqui um aviso que a gente vai fazer essas transmissões pelo nosso novo canal, que é toda a roupagem do Entre Deuses e Guias, que é o nome do nosso programa, o nome da nossa marca. Então, nesse exato momento eu peço a você que possa se inscrever no canal do YouTube e também seguir o nosso Instagram, porque lá vai sair bastante cortes, bastante informativos e perspectivas para vocês, tá bom? Então é isso. Eu estou aqui hoje com o Taiguara. Taiguara, seja muito bem-vindo na estreia do nosso podcast. Uma honra recebê-la aqui. Eu não sabia disso, muito bom. Obrigado, Babá. Taiguara, obrigado, Sol. Muito vim correndo, baforido. São Paulo é assim, né? São Paulo é, a selva. E aqui fica no Paulista, né? Mas é um prazer mesmo, assim. Me convidaram. Eu não vou a um podcast ou nem TV, nada, tem 1 ano e meio. Sério? É. Tem algum motivo? Parei. Quis dar um tempo, uma eu tava com podcast, falava muito de espiritualidade também. Mas que fazendo sozinho não dá, né? Era eu mesmo, assim. Então, depois, e muitos convites, falei, daí de vocês não pensei muito, só vim. As famosas coincidências, né? Taiguara, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua vida. Quem é você? Tá. Bom, eu já mandei assim um spoiler pro pessoal. Taiguara é um ator. Foi conhecido muito pelo carnaval, interpretar Exu, mas também por várias outras participações importantes. Eu queria que você contasse um pouco pra gente. Então, aqui. de trás para frente, o carnaval é algo que eu tenho feito há alguns anos. Eu tenho sido destaque de comissão de frente, né? Os que marcaram, assim, tal, 2017 na Vai Vai, que foi da Mãe Menininha, Exu. Depois fui campeão na Mancha, acho que 22, como Exu também. Aí 23 fui campeão na Mocidade como o único samurai negro da história, Yasuke. Uma história incrível mesmo. Eles só não tem um final a história, sabe? Eles não contam, não tem dados do que houve. Sabe, que ele foi desonrado, não deixaram nem cometer, né, quando eles se suicidam, que tal, que saiu, outro se voltou para a África, enfim. E daí, no outro ano, Exu de novo na Dragões da Real. E o último agora eu vim de Obatalá, tipo, mudou totalmente. Porque eu sempre abro, tô na comissão de frente abrindo, né, essa energia. E eu vim no último carro, era o carro dos anjos, mas os anjos, conhecido multidimensionalmente, são olhos, era um carro com muitos olhos, assim, todos se mexiam. Eu tô de Obatalá e tal. Então, esse do carnaval. Mas, agora, voltando cronologicamente, em 90 e pouco eu comecei a modelar, né? Com modelo. Então, acho que eu fui o primeiro modelo preto a fazer um outdoor no país, daí capa de revista, isso nos anos 90, que era muito raro, bem difícil. E outros tempos. Desfilava muito, tinha um time de elite aí do Paulo Borges. Paulo Borges está até hoje. E daí era o Zulu, Cássia Ávila, Ana Hickman, Gisele Bündchen, Albertoni veio depois. A Fiorentino, era esse pessoal, daí só tinha eu lá também, de homem preto. E como que era para você, assim, já para entrar nessa? É um ambiente muito difícil, preconceito? Não, então, na moda não. Em relação ao time,
aos modelos, isso não. Mas você vê, eu jogava basquete, né? Na época eu tava na Hebraica. E o treinador falou, olha, chamaram aí, procurando gente para fazer um comercial tal, um teste, e você é boa pinta. No meio do time todo, ele falou assim, vai lá, me indicou, eu fui, fiz o teste, peguei esse comercial. E passei a fazer alguns, foi com Manguinha, filho do Carlos Manga. E passei a fazer comerciais, o povo me chamar. Era bem raro também, né? Acho que só quem começou depois disso a usar pessoas pretas foi a C&A. Muito pontualmente. Verdade. Mas antes nem tinha. Então, como era um comercial de Olimpíadas, daí precisava para algum esporte ter um homem preto e tal, enfim. Eu comecei a fazer antes mesmo de me tornar modelo oficialmente. Daí surgiu a Raça, a revista Raça Brasil. Lembra? Tem, né? Mas era... E foi um boom, e eu fiz capa, e era muito editorial, e o pessoal, todos os comerciais que eu ia, mas você tá em que agência? Deu agência nenhuma, não tinha agência. Até que falaram tanto, falei, bom, eu já tinha material, que eu já estava fazendo fotos, etc., sem ter agência. Peguei, montei meu book eu mesmo ali. Você mesmo fez? E fui na Elite na época. Chegou lá, ele me falou, cara, putz, é muito legal, muito bonito, muito isso, enfim, mas a gente já tem 2 modelos pretos aqui. Só negros. 2, né? Um homem e uma mulher. Como se fosse um bom número. E a Elite na época era o... Você não lembra da Elite, né? Eu lembro. Era Elite não mesmo. Era? Estar trabalhando para Elite era... Elite, L'Equipe, Ford, enfim. Ford, acho que Elite e Ford eram as mais e a Mega, conceituadas. que foi a que eu fui e continua até hoje, né? Daí ele falou, eu falei, tá bom. Daí passei numa outra também, mesma conversa. Acabou que cheguei na Mega, era a Bridget, ela cuidava de internacionais, e o marido dela, um homem preto, o Bruno e tal, e o Eli, tá até hoje aí, ficaram comigo. Daí eu comecei na moda. E fui deslanchando disso, então eu não sofri ali questões mesmo pontuais de racismo, preconceito. Tiveram outras questões de assédio, isso daí bastante. O problema muda, né? Bastante mesmo, assim, bem potente. E assim foi na moda, fui embora para os Estados Unidos, fui para Europa, também jogando basquete e modelando. E... optei ficar nos Estados Unidos, fazendo faculdade, largar porque tinha um sonho do basquete e tal. E era bom o basquete? Eu jogava, acho que sim. E só que o que acontece? Quando eu fui embora, daí o povo chamando muito para vir fazer, porque daí começou a usar homens pretos em comercial. Na época que eu tava, não. Fazia muita foto, muito desfile. Revista você fazia, não tinha nem cachê pra fazer revista, né? Capa, então. E começou a chamar para fazer comercial. Eu ligava do orelhão, às vezes pra minha mãe, estão te procurando. Eu falei, não volto. E fiquei lá no sonho, fiz faculdade nos Estados Unidos, depois Europa de novo, voltei, fui morar em Angola, fui pra África, outros lugares. E cheguei no Brasil, voltei a fazer a minissérie, daí fui presença de Anitta. Primeiro trabalho, chegou a ver? Foi muito eu assisti, bom. Você era muito novinho, mas foi muito bom. Nem podia, né? Porque era uma coisa meio quente. Ainda. Não, foi muito quente. Eu fingia que tava dormindo e ficava meio assim. Eu falo com várias pessoas, né? Que falam, cara, eu vi com 6 anos. Ou eu via da escada, minha mãe assistindo, porque a mãe assistia. Foi muito impactante, foi uma bela de uma série. Foi, presença de Anitta, um mês depois de presença de Anitta, eu fui pra Casa dos Artistas, foi o primeiro reality show do país, né? Frota, Supla, Bárbara Paz, foi a primeira, foi uma loucura. Aquilo foi uma loucura. Foi, a primeira foi. E daí, saí da casa, não, foi o contrário. Foi isso mesmo, eu fiz presença de Anitta e fui pra casa, E daí foi esse meio que o início, depois fui embora, e o reinício no Brasil, né? Fui como modelo, depois ator. Que legal. Agora estou cantando também, né? Que bacana. Dançando música. Que tipo de música? Então, as de agora, especificamente, é música de espiritualidade, na macumba. Ótimo, muito bom. Tem trap, tem funk, tem R&B, tem hip hop, tem samba de roda, mas tudo voltado à espiritualidade. Me fala uma coisa, você nasceu num berço umbandista, candomblessista, como é que foi isso? Não, católico. Católico. Minha avó era até beata. E onde você encontra Exu te encontra? Então, onde isso se... Vamos passar rápido o programa, eu falo muito, né? Eu comecei no kardecismo. Kardecismo. Isso. Então, do católico pulou pro kardecismo. Isso. Católico era assim, eu era obrigado aí, né?
Então, tinha missa... E era muito cedo, porque era de criança e adolescente. Putz, era primeiro horário, meu, domingo ou segundo. Acho que o primeiro era o povo mais velho que ia. Traumatizante, né? Ah, horrível aquilo. Tanto é que eu não tenho crisma, né? Eu não fiz primeira comunhão, meus outros primos todos, eu não fiz, eu me recusava a fazer. Não sei porquê, mas já me recusava. Daí, aos 15, por aí, minha mãe começou a ir numa casa kardecista. E falou pra mim, falei, quer saber de espírito? Enfim, não queria saber de nada disso. Até que comecei minha primeira namorada. E ela tinha umas questões, uns problemas, assim, muito, muito profundos mesmo. Para uma menina tão nova, e eu também era. E passei, não sei, a partir de um dia X de problemas dela, eu falei pra minha mãe, me leva naquele lugar, assim, do nada. Ela, mas por que agora você quer? Eu falei, não sei, me leva. Alguma coisa aí dentro bateu pronto. E desde então, comecei no kardecismo muito cedo. Fiquei sempre, o kardecismo sempre. Mas enquanto eu estava ali fazendo escola, fazendo tudo, eu não tinha paz. Então, fazendo escola, eu vinha falar de oferendas na rua, de despacho. E o povo, professor, ficava desesperado, porque eles também não sabiam. Eu ia trazendo muitos temas, assim, que incomodava, sabe? O povo, tá agora muito rebelde, o que você tá falando? Eu comecei a fazer... já de uma outra namorada, dando um grande salto, a gente se reunia num quartinho na casa dela, começava a abrir portais, porque eu fiz magia do Rubens, né? Algumas tantas lá, dezenas. Tudo, né? Tem magia do vento, fiz porta, bastante tudo. Mesmo. E ia fazendo outra coisa, continuava ali no kardecismo. Daí chegava na casa dela, a gente abria portal, às vezes meia-noite, quando dava 6 da manhã, tava só eu e ela ainda lá. E depois falaram de uma tal de apometria. Fui fazer apometria. Daí vi que eu já fazia apometria há muitos anos, sem saber do nome. Né? Porque eu abri um portal. Então, ela desdobrava. Às vezes ficava horas me narrando, tá, tô num lugar XYZ. Então vai. Puxa a espada tal. Se alguém ouvisse, ia falar, mas eles estão loucos. Isso há quantos anos atrás? Uns 15 a mais. Tá. E daí eu já fazendo apometria de alto grau. A gente descia em esferas. E eu não tinha estudo disso. Era uma coisa... intuitiva, né? Era orgânico, assim. Dela, tô num lugar tal, não sabia que isso podia. Teve um ser um dia, falou que viu uma lama, daí quando tocou, transmutou, era a avó dela, que tinha morrido há mais de 10 anos, e a mulher era diabólica. Tava num lodo, ela se tornou um lodo em si. Então a gente foi aprendendo coisa ali. Quando eu fui estudar apometria, só foi mais a técnica. E nisso daí foi vindo eu querendo saber do lado... do que diziam sombrio, né? Trevoso e etc. E fui buscando, daí sim foram abrindo situações, os livros do Robson Pinheiro, sabe? Comecei a entender mais, daí foi um mergulho e... daí isso, Exu veio assim, eu fui estudar também, me aprofundar muito, assim, questões orixás, além, multidimensionalidade, e eu nunca parei, nunca... E é muito mesmo. Eu tô falando assim, eu passei acho que em casas, contando terreiros, casas, terapeutas, 400, 500, assim. Caramba. É fácil, né? Quando a gente tá buscando. Pelo menos. Me fala uma coisa. Desculpa, Pai de Santo, iniciações e... tudo. Olha, se apontar, eu acho que já passou. Como que, assim, essa espiritualidade se manifesta para você? É uma incorporação, é uma visão, um desdobramento? Como então, é que... até disso é bom você falar, né? Porque o povo tem uma amiga que fala, cara, como assim você vai em outro lugar? Não, como você vai em outro? Não, você não vai falar com outro pai de santo, você não vai falar com outro babá, você não vai em outro terapeuta. Porque minhas faculdades estão todas fechadas. A minha paranormalidade também. Então ela fica... Imagina você sentir as questões, mas parece que tem um tapume. Sabe? Sente, dá pra entender? Sim, sim. Algo em potencial ali, mas algo... Sem muita clareza, isso? Sem nenhuma. Só fica na percepção. E isso me causando situações e pessoas tentando e vai. Daí começa. Daí faz os trabalhos, faz tudo que tem que ser feito. Daí chega num ponto X, o babá ou fala, cara, não consigo. Alguns poucos falam. Alguns outros só falam, alguma coisa com você. Não, algum problema... Porque todo mundo resolve. E isso há uns bons 12, 13 anos nessa pegada, assim. Vai além. Mas assim, só para eu entender um pouco melhor, até para porque eu estou resumindo pelo junto. Tempo, claro. Isso que você sente é uma dificuldade, por exemplo,
de entender, de perceber para um despertar, um desenvolvimento mediúnico, ou algo, por exemplo, um mal-estar, uma situação ruim para tirar e tá difícil tirar? Então, Babá, assim, é existencial. Tá. Tipo, de sentir que tem coisas num campo, mas que não consegue se detectar. Uhum. Então vai. Daí, oráculos e tal. Ó, tá, agora vamos fazer isso, XYZ. Aí vai lá. Religiosamente, isso eu faço. Bem disciplinado. E a coisa não... Não surte muito efeito. Não é muito, é zero. Não surte efeito. E às vezes negativa. Interessante. Isso de 15 anos, pelo menos. Não teve um local que você foi ainda que teve Nenhum. Uma mudança? Nenhum. E isso te causa o quê? Um desespero, uma... Já chegou, hoje menos, mas já chegou muito desespero, já adoeci, porque você chega num lugar que fala, cara, desespero. É um desespero somado dentre tantas outras coisas. Mas aí surge um outro, eu vou e busco. Uhum. Até que essa minha amiga fala, como assim? Você é louco. Tipo, não faz sentido. Por que você vai? Eu não consigo parar também. E não é isso. As pessoas, de repente, pensam uma busca só externa. Um milagre, ou que alguém resolva, que o babá resolva, que a Sol resolva. Não é. Claro, lá no começo, é o que você entende. Uhum. Né? O babá, o pai fala, vamos fazer tal coisa, isso vai e te dá até datas, né? E XYZ, você acredita. Mas eu passei a ver, demorou. Pelo menos 10 ou 12 anos eu entendi que comigo não era assim. Podia falar da Rubens, eu com Rubens na sala, o Mestre Seyman falando, olha, XYZ, na data tal. Não. Não fluía. Não. Bahia, África, porque eu vivi nesses lugares e assim, não. Tipo, então, muitas vezes só neutro. Uhum. E algumas, o contrário, de negativar mesmo. Teve um exemplo, falando da minha vida, mas enfim, né? Mas a ideia é fazer algo lá para o Oxum. Conhecer um pouco mais. Algo para o Oxum. Daí faz. Tava com o pai, o Baru, fazendo tudo da semana. Vai para as águas, com isso, tudo que podia ser feito. Com o outro, aí eu falo, dois sim. Porque a busca chega no momento, enfim, na mesma semana, daí fazendo questões para Iá. Que se conversa ali, né? A bruxa maior, aí vai pro mato, vai pra isso. Teve um ebó que essa pessoa fez assim, parecia uma passarela. Eu lembrei eu desfilando, porque eu nunca vi, sério, de tão grande que era esse ebó. E eu ia andando, ele fazendo, resumo. Nessa semana, quando voltei no Baru no sábado, ele jogou. Aí vi a cara dele muito estranha. Falei, o que foi, pai? Ele, não, filho, estranho. Daí jogou. Falou, filho, tá dando negativado em Oxum. Mas nós passamos 10 dias fazendo coisas. E eu falei, e aí? Ele falou, não sei o que fazer. Daí ligou pra Bahia lá, de Babaegum. Ele até falou na época, falou, filho, não sei. Olha, eu sei, madrugada, vamos só eu e você. Uma mata bem fechada, tal. Eu chamo fulano, não falou o nome. E você conversa com ele, faz algo com ele. Eu falei, eu assustei, porque eu já estava lá há 3 anos, ele nunca tinha mencionado isso, sabe? Então, tô dando um exemplo, assim, ou de outras pessoas, daí já entrando, multidimensionalidade, ou de campos, saindo um pouco a questão, né, só ali orixás, de que acessam campos facilmente, ou acásticos, ou outras questões, e de chegar a falar, Taiguara, quando eu comecei a abrir tuas coisas, falaram, não perca seu tempo. Mas como assim? Mas só pelo menos não perca seu tempo. Porque eu vi, falou que era austero no falar, mas no amor, na sensação. Eu falei, ele operou os 2 joelhos, que eu operei faz 6 meses. E só para entender, porque um tá com problema, falou, ele tá sendo ajudado, passando o que tem que passar. Não perca seu tipo. Ela falou, senti até meio, ficamos conversando 1 hora e pouco. Na hora que ela me falou isso, não consigo, eu caí em prantos. Eu falei, e agora? Então isso ficou comum, sabe? Comum Sim. mesmo, assim. E daí nisso vai levando de mim, não sei, tendo que mergulhar cada vez mais. De novo, não estou buscando milagres, alguém que vai pôr a mão e fazer. Mas que consiga
talvez me ajudar no acesso. Dá pra entender? Sim, sim. Tipo... Mas assim, qual que é a sua percepção disso tudo? Você tem algum veredito? Isso acontece por causa de X ou de Y, Z? Não tem como eu saber. Mas eu sinto há anos que tem algo além. Que tem algo no campo. O que eu não aprendi ainda. Mas tá muito puxado. Conhece o Elan? O Jean-Val Elan. Isso. Então, daí encontrei o Elan uma vez num restaurante e levantei no meu aniversário. E o dia que eu ia desfilar, esse ano agora. Daí fui à mesa. Tudo bem, Elan? Tal, Taiguara. Ele tinha acabado de comer, tava com outro. Falei rapidamente. Falei, olha, você ia no meu podcast algumas vezes, não rolou porque você estava na Europa. Dele, fale-me mais. Daí ele estava sentado, eu estava em pé. E não querendo incomodar, né? Daí eu, tutum dele. Sim, você falou com meu filho, eu não sabia que era o filho dele, o Rogério. Daí ele, isso, fulano de tal, falou de mim, ele lembrou. Eu falei, sim, ele falou, mas e aí, vamos? Eu falei, então, tive que parar por isso. E falei assim, acho que em 2, 3 minutos, eu falei, Elan, eu penso no senhor, e isso, eu gosto muito dele. E tal, e falei rapidamente, assim, falei, desculpa incomodar. Falei, eu nem vinha nesse restaurante, porque eu não queria ir mesmo, tava muito ruim e continuou ruim. Mas meu amigo insistiu, acabou que eu fui lá e mudamos no caminho por 3 vezes. Daí eu falei, e desculpa, né, te incomodar, tal, que eu não ia vir aqui. Ele falou, não, mas era pra vir mesmo. Deu em pé, daí ele falou, primeiramente, não me chame mais de senhor, que você é bem mais velho que eu. Daí eu falei, daí ele riu. Daí ele falou, e outra era pra ter vindo mesmo, trabalhamos muito juntos. Falei, sério? Daí, só que eu não quis incomodar, em vez de já adentrar ali em algo, e foi muito assim, sutil, porque eu não tava fazendo uma consulta, nem sabia que ele falaria algo. Daí ele falou, eu falei, isso que eu tô passando, assim, nossa, e te encontrar, tal, um presente. Daí ele riu, ele falou, tudo na sua existência não tá passando de um grande mal-entendido. Daí ele falou, um grande mal-entendido. Eu falei, mas como você falou? Imagina um espírito muito comprometido, que se comprometeu demais, e venceu e comprometeu demais. E o Taiguara está pagando pato. Mas me chama dia tal. E falou mais umas coisas assim, eu falei, poxa, e daí eu fiquei meio assim, né, como vida. Eu falei, tá pesado. Ele falou, como não? 24 horas sendo vampirizado. Mas não passa de um grande mal-entendido. Falamos um pouco, eu não quis perguntar mais, despedi. Aí fiquei passando mal. Falei, cara, como que eu não perguntei tudo? Sabe? Tipo, esse enigma, desvendar, né? O enigma. E continuou o enigma, porque daí eu ainda não consegui falar com ele depois de... Então, é disso. Teve tudo isso. Mas aí depois desenrola-se de um jeito que eu perco acesso Entende? Das pessoas. Ele até falou, vou te fazer uma visita no dia tal. Já me permitiram algumas coisas aqui. Falou, mas foi coisa de 5 minutos. E daí depois o acesso a algo, essa é a minha percepção, que no meio do caminho algo faz assim, não, sabe? E você chega num lugar e fala, o que eu faço? O que eu faço? Cara, interessante seu relato, hein? Eu até hoje acho que eu nunca vi nada parecido assim, do ponto de vista, porque assim, a gente tem muito charlatão por aí. Ah, sim. Mas tem muita gente boa também. Sem dúvida. Tem sacerdotes muito preparados para atender, para ajudar, para fortalecer. E com tantas pessoas como você já passou, eu acredito que você deve ter pego pessoas boas. Sim. Né? Pessoas com capacidade e tal. Muito. E de fato, cada ser humano é único. Sim. É exclusivo. E cada um carrega problemas que são inerentes a outras existências, encarnações, ou o que quer que seja. Às vezes a gente paga também o pato de um ancestral nosso. Também. O Baba King, conhece o Baba King? Sim. O Baba King, ele falou o seguinte, todo problema que você tem, ele vem de 3 situações. A primeira delas é um problema seu, você é uma pessoa complicada por si só. Sim. Segundo, uma influência externa, então uma macumba, uma demanda, que uma tem inveja. Bastante, né? Também tem. Lógico. Hoje eu nem acho que tem tanto macumba assim, mas eu acho que tem muito incômodo. Certo. A pessoa ficar te vampirizando mesmo. Não, ela não baixa, não arrema oferenda. Sim. Mas ela tá, olha... Fica te acessando ali. Olha aí, não sei o quê. E fica
te consumindo. Uma demanda mental, psíquica, né? Que eu acho que às vezes até inconsciente. Sim. Né? E por fim, ancestralidade. Isso. Então, às vezes a pessoa tem um, às vezes tem dois, às vezes tem três. E às vezes tem um pouco mais. Então, essas três questões. O que eu sempre brinco, que eu sempre falo, mas em tom de descontração. Aqui no Brasil, todo mundo, se você pegar um cara muito bom, ainda é um neném comparado com um africano. Sim. Os africanos, principalmente os que eu já vi, é um processo assim de uma capacidade muito diferente. Sim. Conheci alguns. Pessoas certas, é que eu falo, o cara faz uma palha lançar, bicho. Exato. O cara faz chover. Sim. E assim, eu conheço pessoas de muita confiança, eu pessoalmente não vi, mas pessoas de extrema confiança minha viram, filmaram, mostraram. Sim. Não dá para ser truque, não dá para ser mágica. Exato. Imagina se tá um céu sem uma nuvem. Aí, para um ritual de Oiá que a gente vai fazer aqui, é interessante que tenha chuva. Sim. Aí chama um menino X, começa a mexer aqui ali, e roda uma corda, fechando. Fecha e chove só ali. Exato. E depois para de chover também. Então, eu sempre digo isso. No Brasil é tudo neném, comparado com os africanos. Sim. Eles têm axés, capacidades e potências que eles ativam. Uma força incrível. É muito diferente. Porque eles nascem... Né? No simples. Eles são, né? Eles nascem para aquilo. Eles são essa Você força. pega, por exemplo, um babalaô. O babalaô, ele é confirmado no nascimento dele. Então, nasceu uma criança, ele leva pro babalaô, o babalaô joga e fala, não, de fato, essa criança tem uma missão de babalaô. Com 7 anos, ele já é deixado com esse babalaô, a criança é deixada. Sim. E ele fica até os seus 21 estudando. Eles têm de cabeça... Sendo iniciado, né? Sendo iniciado para um dia fazer. Aqui no Brasil, não. Você pagou ali, já está feito. Comprou um cursinho e já ganhou. Tá numa outra casa, é outra. Na gestação mesmo, já é dito muitas coisas, até nesse nascimento, já vem, né? Pronto. Já vem diferente. E a ancestralidade deles é uma ancestralidade muito potente. Por que eu dei toda essa volta? Porque eu acho que, no seu caso especificamente, você falou que morou na África. Morei. Lá, como é que foi essa Então, lá não tive... Então, lá eu ainda Angola? Eu morei em Angola, passei na África do Sul. Em Angola, que louco, que eu encontrei lá, estava se implementando a Igreja Universal do Reino de Deus. Olha! E eu não encontrava macumba lá. Principalmente em Luanda, né? Congo e Angola deu é muito muçulmano, né? Não, mas nem tinha. Ali, não. Ali tava... Olha, tinha um hotel lá, Alvalade, que era o hotel dos hotéis. Em pouco tempo, virou uma igreja universal. Caraca. Depois saíram. Teve agora, há pouco tempo, uma... Debandada. Tirar, não, sabe? Mas... Varredura, né? Foram muitos, então, assim, não encontrava lá. Eu ia falar disso, as pessoas não sabiam do que eu tava falando. E eu na África. Que incrível, hein? Não sabiam o que você tá falando. Nunca ouvi falar nisso, entendeu? Eu lembro que um dia eu falei com os meninos lá, filho de generais, coronéis, etc., andando de lancha, indo pro Mussulo. Conhecem Angola? Não conheço. Daí eu falei, e aí, vocês não falam aqui de Deus, espiritualidade? Um dia eu falei disso E eles falavam muito português misturado com inglês, né? Porque os meninos estavam voltando de países que durante a ocupação portuguesa, os pais tinham posse e colocaram os filhos para ir pra Europa, África do Sul e tal. E eles estavam retornando, falou, agora é tomar meu lugar. E daí mistura muito português e inglês, eu lembro, esse menino falou específico, o pai dele era um general de alta. Eu falei, vocês não falam aqui de Deus, espiritualidade? Dele, our religion is money talks. Tipo, a nossa religião é o dinheiro que faz. Era só isso, encontrava 2, 3 numa roda, já tava falando de business. E tinha o pessoal lá da Angola, aqui, daí sim... de muçulmanos e árabes, e muito grande, a coisa crescendo, e eu convivendo com eles ali na nata, e falei, não quero isso. Daí eu fui ver com o pessoal que cozinhava, daí tinha muitos portugueses que lá, nesse momento, eles eram excluídos. Então, eu sempre, não sei, sempre que tive ali muito acesso a poder, a coisas assim, mas não me encaixava, sabe? Nem a classe menos privilegiada também tinha esse conhecimento espiritual? Não tinha ninguém. Não tinha isso. Incrível, né? Da onde eu fui num lugar que a mulher estava varrendo com uma vassoura de palha, e ela varria e balançava no quintal, já era fora de Luanda. E balançava assim, daí eu... Que é isso? Eu cheguei mais perto, tinha um bebê atrás, amarrado.
Então ela varrendo e, né, minando ele e tal. E fui buscar ali, não tinha. Também não. Não tinha. Então eu voltei da África sem esse contato. Vim ter aqui, de alguns nigerianos, também eu fui pra Nigéria. Que também são pesados, né? No fazer ali. E que vários, eu sempre entrei nos lugares, Babá, que em pouco tempo com a pessoa, daí já tinha convites assim, tipo, de iniciações grandes, entende? Então, vai ser numa igreja que seja evangélica, generalizando, os caras, tem que se tornar pastor. Daí, se é nisso, olha isso, terapeuta não, você tem que fazer tal, daí eu fazer tal curso de terapia. Daí, nas casas, então, assim, aparentemente, eu até efetivamente sou filho de várias casas, mas sem ser filho de nenhuma casa, entende? Dos pais falarem, não, filho, tem que se iniciar, porque você vai ter que cuidar de... Sim, isso foi sempre, em qualquer lugar que tenha relação com espiritualidade, questões magísticas, psíquicas, isso em todos os lugares, assim. Mas tinha essa busca aí. E você já cogitou que talvez, em algum momento, talvez esse excesso de contato com muitas casas também não pode ser algo que te... Desequilibrou? Não desequilibrou, porque assim, não acho que... Não, tô falando psiquicamente, no astral. Talvez muita interferência. Não, já teve, lógico que teve. Muita mão, né? Tocando. Teve muito tudo. Mas também chegou um momento que eu parei tudo. Entende? Então, assim, já teve muito tudo, mais ou menos, muito nada, e experimentando e falando, bom, mas a coisa continua mesmo igual. Porque daí era isso, eu tinha que ouvir macaco que muito pula que é banana, não sei o que, tá num lugar só, e várias broncas de todos os níveis. Então, eu ficava ali 3 anos num lugar, 3 anos é um tempo razoável. Você tentou, né, 3 anos? E nada, daí 2 e nada, então para total, nada, assim, não sei se nada, eu tô falando nada, entende? Analisando como um resultado final, que é o que a gente tem ideia. Mas hoje eu já penso assim, que o destino é o caminho. O destino é o processo. Entende? Não é o final. Então enquanto eu estou buscando tudo isso, para mim eu estou buscando que... o Marluz, conhece Marluz? Não. Ele materializa, né? Algumas coisas, esse anel ele materializou para mim. Enfim, mas dizendo num dia X, só dando um exemplo, né? Que acontece muito de estar com pessoas e manifestações e tal. Daí eu olhando esse anel um dia, né? Que é a roda Viking, a bússola que hoje chamam. Só que um dia, do nada, eu não sei como, mexer no celular, na academia, tentando descobrir isso, eu vi que é um símbolo magístico, druide, etc. E em torno é outro símbolo que é a árvore da vida. E me vi, falei, eu pensando, não sei, na academia, mas me veio uma coisa assim, falando assim... que eu queria tanto lembrar a frase, mas era meio que assim... Você não está perdido. Porque eu estava usando muito disso. Eu falei, cara, não sei o que fazer. Tô perdido, tô desencontrado, assim. Daí você não está perdido. O seu próprio caminho é o caminho, entendeu? É o que tem que ser. Então, dessa questão de, tipo, buscar um final, mas ninguém tem resultado, e as pessoas te cobram disso, né? Mas você não tá em lugar tal, por que não acontece tal? E só que disso hoje eu falo, não tô mais me apegando a isso, e sim assim, viver o processo mesmo, que tem algo no processo, sabe? Concordo. Eu vou dar só uma pausinha que a gente vai precisar chamar os comerciais agora. Eu falo demais, né? E muito importante para quem tá acompanhando a gente tá no estúdio aqui na Vibe Mundial, que é o novo Vibecast, Vibe Studio aqui, que é muito bacana, uma mega estrutura. Bonito, então, pedi para a produção aí chamar. E daqui a pouquinho a gente vai começar um quadro também muito legal, que é o quadro da leitura paranormal aqui, a leitura da mão do Taiguara e minha mão. Vamos ver o que vai rolar. Então, por favor, pode soltar o comercial aí. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial
pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais! Então agora chegou aquele momento místico, um momento paranormal. A gente está aqui, a gente chamou especialmente Cigano Teles para participar desse nosso encontro. E o Cigano, ele faz leituras, né? Leitura de mão. E agora a gente vai fazer esse encontro da leitura do Cigano com o Taiguara para ver o que de repente ele revela. De repente, dentro desse mistério todo, a gente já consegue enxergar alguma coisa aí. Sim. Seja muito bem-vindo, viu, Cigano? Obrigado pelo convite. É paranormal, sensitivo, leitor das mãos, especialista em baralho cigano e um profundo conhecedor dos mistérios que nos cercam. A gente começou o primeiro bloco cheio de mistério, então vamos ver aí o que vem pra gente. Pra abrir o programa, né? Primeiro programa. Você estava ouvindo ou não? Não. Então melhor ainda. Melhor ainda. É. Então ótimo. Podemos começar. A sua. Quer começar pela minha ou pela dele? Para o ímpar? Não, vai você, a casa é sua, não. Então vamos com a minha. Qual que você escreve? A direita. A mãozona, né? Que a sorte lhe abençoe. Você tem muita força, traz um lado de liderança muito grande. É uma pessoa que sempre enxerga além das coisas, traz um dom da espiritualidade inato que já vem de raiz ancestral. Tem um lado de sabedoria muito grande, porém, por algumas decepções que passou no passado, você é uma pessoa que às vezes se fechou um pouco relacionada a pessoas, relacionamento com pessoas. Então traz um lado de cisma muito grande, quebra um pouquinho essas barreiras. Você terá muito crescimento na sua vida. Eu vejo pelo menos assim 4 livros você escrevendo pela sua própria sabedoria e você desenvolvendo algo relacionado ao oráculo. Traz muito a proteção da espiritualidade, principalmente carrega um malandro de uma força muito grande, um Exu que traz caminhos na sua vida e grandes proteções e quebramento de barreiras e obstáculos. Lado da saúde precisa cuidar um pouquinho com o lado principalmente dos ossos e coluna, então tem um pouquinho mais de atenção com joelho e coluna. O dom da espiritualidade é algo que vai se expandir mais ainda no seu caminho. Você está no caminho certo, então continue. Porém, esse lado de liderança que você tem muito grande, principalmente para o lado de administrar o lado de empresa. Você traz muito isso forte, isso vem do teu sangue. E traz uma ligação de alma muito grande com alguém do lado sanguíneo seu, um lado masculino, que assim, em vidas passadas foram gêmeos. E nessa vida traz uma ligação de alma muito forte. Você por ele e ele por você. E traz aqui também assim muito no seu caminho o lado de você continuar o caminho que você tem na espiritualidade, porém muito atento relacionado com pessoas. Pessoas que de alguma forma possa querer de alguma forma pegar carona no seu caminho. Então fique bem atento relacionado a isso. Pessoas, lobo na pele de cordeiro. Então fique bem atento relacionado a isso. A espiritualidade vai te mostrar muita coisa relacionada a isso ainda. Porém, dentre tudo que você tem esse lado de liderança, também você tem muito lado que é algo que para desestressar, você traz muito no seu caminho o lado da música. Isso é muito forte nos seus caminhos. Então, traz muito de você seguir nesse caminho, mas traz muito como um lado de hobby, como algo, de alguma forma, que você vai fazer para extravasar, porque você guarda muita coisa dentro de você. A espiritualidade muito presente no seu caminho, como eu falei, eu vejo você escrevendo 4 livros, isso está predestinado na sua linha, no seu caminho, e o lado de sabedoria é muito grande. É um homem de coração bom. Na verdade, é um homem, mas na verdade tem um coração de menino. Então, continue com o caminho que você tem, que você ainda vai muito longe. Muito bom. Incrível, olha, hein? Me arrepiou acertou muito. Eu não sei nada. Acertou muito mesmo. Perceptivamente, parece que estava certo, entendeu? As coisas que eu sinto. Acertou muito, Acertou mesmo. Coluna, Zé Pilintra, minhas música. Sério. Tem uma empresa, então foi... Pra mim trouxe ele muito tava até lado. acelerado, uma hora deu vontade de fazer assim, ó. A sensação foi de te tocar, sabe? Você tem muito esse lado de administrar, isso é de liderança, isso é forte, isso já veio com você. E esse lado da música traz muito forte com você também. Isso é algo que você tem que fazer para desestressar. Vai, vamos ler aqui. Me empolguei, né? Muito bom, obrigado. Incrível, parabéns. Põe em prática esse lado dos livros, tá? É algo que você vai fazer. Você vai eu comecei a escrever meu primeiro livro, ninguém sabe ainda. Sim. É mesmo. Agora sabe. Agora 4 e você vai desenvolver um oráculo também. E vai vir intuitivo do seu malandro. Já veio. Já tá. Na música. A mão que não escreve. A mão que não escreve? Bom, vamos lá. Que a sorte lhe guie.
Você é uma pessoa de uma grande inteligência, porém muito julgado pelo lado família, traz um lado de individualidade muito grande. Às vezes as pessoas veem você com um lado muito birrento, mas isso é seu mesmo, é uma forma de se autoproteger. Os anos de 2021, 22 e 23 foi muito de altos e baixos no seu caminho. Terá crescimentos, coloque em prática as ideias e os ideais. Tem algo no seu caminho que marca muito, como relacionado a algo de reality, você terá esse convite. E através disso, terá muitas portas que vão se abrir para você. O lado de saúde, vida longa marca no seu caminho, porém tem um pouquinho de cuidado com a parte cardíaca, rins e vesícula, tá? Então tomar mais água, ter bastante cuidado com esse ponto de saúde que alerta muito aqui. Não é nada grave, mas eu vejo como algo de hospitalização, algo rápido, tá? Traz muita proteção de Exu. Possa ser que não seja seu Exu, mas ele traz muito, se apresenta muito no seu caminho, Tranca-Ruas de Imbaré. Ele traz muito uma proteção, ele vem desde o ventre da tua mãe, lhe protegendo, ele trazendo caminhos na sua vida. Porém, o que a espiritualidade marca muito nas suas mãos tudo que você passou e passará na sua vida de altos e baixos são tudo aprendizados para te fortalecer como pessoa e como alma. E até aqui, a espiritualidade lhe sustentou. Então, você é um menino de uma grande fé, continue com essa fé que você tem, porque você só está vivo hoje por conta da sua espiritualidade. Por conta que eles acobertam você de ponta a ponta, ele protege com unhas e dentes. E quem atravessar o seu caminho com maldade, pode ter certeza que de pé não fica. E você tem essa força muito grande vindo da espiritualidade, sempre você vai fazer coisas relacionadas à espiritualidade. Vai ter um momento da sua vida, e eu vejo muito daqui 2 anos, que você vai sair um pouco fora desse lado, mas não totalmente. Sempre você vai estar voltado para o lado da espiritualidade, fazendo trabalhos relacionados a isso. E você tem um lado de inteligência muito grande, coloque em prática todas as ideias que vêm, porque você tem intuição muito forte, a tua intuição não falha. Então, esteja sempre atento às tuas intuições e coloque tudo isso na prática. Deixe as pessoas de lado e os julgamentos. Você foi muito julgado no passado, principalmente por pessoas que não acreditaram em você e no seu potencial. Do ano passado para cá, você calou a boca de muita gente. E isso foi um diferencial muito grande, levantou o teu ego e a tua autoestima que estava precisando realmente. Tem grandes caminhos a vir na sua vida. Isso é marcado na sua linha de destino, principalmente nessa linha, onde fala que você tem vida longa e crescimentos na tua vida. Então, continue com a tua essência, não mude por nada e nem por ninguém. Axé. Olha. E aí? Perfeito. Uma hora eu senti muito de vontade de chorar. Emociona, né? Quando começa... É bom quando a gente... Quem eu sabia da história dele, então... Sim. Sim. A sua, eu não conheci, isso, mas falei um pouco agora. Que agora, né? Lá fora não ouve mesmo. Tipo, nossa, muito legal. Incrível. Muito bacana. Mesmo. Obrigado, viu? Foi incrível estar aqui com você. Agradeço. E o oráculo que você revelou, que foi revelado, vou revelar agora, porque também vou fazer agora o meu merchan. Pedir para jogar na tela aí, por gentileza. O oráculo. Nós temos um oráculo que é uma confecção, de fato, trazido por José Pinita. Sério? Sério. Ele que foi ensinando uma mistura de dados, búzios e baralho. Então a gente faz essa leitura. E o que é mais legal, né? Quando a gente... Eu vou lá experimentar, né? Eu sou cobaia. Não, essa eu quero ver. Vamos fazer. E aí, assim, lá no oráculo, né? Ele tem uma... Eu sempre brinco assim, a gente não tem a filosofia, a ideia de querer revelar somente a vida. Lógico. Porque o que é a ideia de revelar a vida? É você aprender, você perceber. Exato. Mas eu sempre falo com os meus consulentes. Uma revelação é só para você, de fato, ganhar um nível de confiança. Para dizer, exemplo, olha, de fato tem um fenômeno. Como é que trouxe revelações, como, por exemplo, agora o Cigano que trouxe, e foi muito legal, né? Então, incrível. A gente quer revelar, de fato, para você ter mais inteligência emocional, conhecimento e mudar a sua parte comportamental, mas também você entrar no campo do ebó, do despacho. O que pode ser feito depois? Tanto na parte de comportamento quanto a parte espiritual. Eu sempre falo, é um compromisso. A parte espiritual, vamos fazer. A parte comportamental, você faz. E aí a gente vai seguindo dessa maneira. Quem quiser, entre em contato com o 11 933 30 4477. Entre em contato com a gente para agendar o seu horário no oráculo do seu Zé. Tá certo? E o que você achou dessa leitura? Pô, muito bom. Eu quero contar do Cigano. Foi embora não, né? Amar o Cigano ali. Não, e outra coisa, eu divulgo muito as pessoas, babá. E importante. Não cobro, sabe? Tipo, eu acho assim... Eu sou uma cobaia mesmo. É sério, às vezes eu tô vendo alguém na internet, eu falo, será? Eu mando uma mensagem e falo, olha, quer uma boa cobaia?
Nossa, como assim tá agora me chamando de uma pessoa? Nossa, mas que interessante. E vai e tenta. E eu acabo divulgando as pessoas, que eu acho importante isso, sabe? É o ciclo Isso tem da que troca, né? Não, e da espiritualidade, a gente tem que estar expandindo isso e podendo abrir caminhos. Como você falou também, tem muita tranqueira, né? Muito. Mas eu passei muita tranqueira. Então eu passei assim, centenas de tranqueiras, centenas de muito bom. E você chega num lugar que você consegue ter percepção, né? Eu acho que eu trilhei alguns caminhos que eu consigo hoje... Ter uma bagagem boa, né? E passar. Quando a pessoa tá me contando coisas, meu campo já abre assim, de novo, eu não sei o que é, porque eu não incorporo. Eu não escrevo, eu não ouço, mas eu sinto tudo estar aqui, mas por algum motivo não tá. Você já fez algum desenvolvimento mediúnico? Eu fiz algumas dezenas. E nada? Nada. E me foi cobrado desde os 14 anos. Compromisso com a espiritualidade, com doutrina, isso e aquilo. Comecei cedo as escolas. Eu lembro que um dia na casa kardecista fiz lá o desenvolvimento. Aí todo mundo da minha turma, foi uma turma diferenciada, todo mundo desenvolvendo. Olha, gente, está sendo projetado uma rosa aqui na mesa, tal, que cor, povo, tudo, tá, ou tal coisa. E eu, que rosa. Tipo, era muito frustrante. Era, sabe, não nada. Até que chegou um dia e falou, Taiguara, numa consulta espiritual lá na casa, quando você ia passar de ano, tinha toda uma sabatina. Daí falou, está sendo fechado para sua proteção. E assim será até um período, esse período não chegou de permitirem ou abrir, mas falavam, é para sua proteção. A gente não consegue entender, né? Você fica frustrado. Mas você viu até dele comentar, principalmente no momento de você só está vivo por conta disso. Isso é uma coisa que eu ouço 101% das vezes. Fala, cara, já tentaram de todas as formas e você continua a existir aqui, a coexistir, né? Aqui por conta disso. Porque é puxado, babá. É sério. Não tô me vitimizando. Eu imagino. Mas é assim, é de uma carga. Daí também vai Taiguara. E tô sempre exposto. Além de ser uma pessoa pública, e tudo muito ligado à espiritualidade. Daí Como tá lá que Exu, foi pra você tá aqui. isso? Essa manifestação de... Cara, você tá sendo o corpo vivo de Exu. Exato. Como foi? O que sente? Pra o mim, que passa? Pra mim é muito tranquilo. Normal. É como se estivesse existindo. Existindo. Você não fez nenhum preparo espiritual? Não faço. Não, eu digo para atuar nessa parte. Fiz. Mas a questão é o pós. Porque daí teve até alguém que falou dia desse, e foi um mentor. E falou o tanto que o senhor falou. E é o que eu não tinha pensado. Falou, imagina, o momento que você está ali exposto como uma deidade, um trono, enfim, desse tamanho. Milhões de pessoas estão vendo aquilo. E a tua energia, ela se amplifica e irradia mesmo. Então não é só das pessoas para cá. Vai. Sabe? Tipo, você realmente toma. No tarô, vi com a Renata. Eu sou muito dos oráculos mesmo. Renata Bandeira. Daí o tarô, ela tá aí, que ela tá sempre ali me exportando em tudo. Vai acontecer algo no Círio da Mancha. E vai precisar de você ali. Exu está mostrando Oxum. Que na hora você vai ter que... Porque vai depender de você. Falou algo, eu falei, bom, vou bater boca com o coreógrafo, porque a gente bate a boca. Eu e o Marcão. Daí falei, mano, Marcão, vamos bater boca. Bem na hora da entrada, enfim, fiquei. Começou, nada de bate-boca. Abri o portão, entrei. Passei. Conhece a avenida? Tem a faixa amarela, pisou ali, tá valendo. Passei. Tô lá, fazendo minha performance e tal, tocou o gozão e tal. E olho, o carro não vem, o abre-alas não vem. Daí olho, o abre-alas não cruzou a linha, porque tinha que ser uma coisa só. Vim na comissão de frente, o abre-alas já tem que... E o abre-alas não passava e a gente na comissão parada. Indo pro lado pro outro, eu olho 7 minutos, meu Deus do céu. Daí lembrei, me veio, tá, vai acontecer algo na entrada do desfile. E Exu tá falando, vai precisar de você e Exu tá cobertando. Daí eu... E agora, vai perder a escola? Porque eu pensei, eu abri elas não entrando, acabou. Porque as alas até passam pelo cantinho. Nenhum carro entra. Tipo, já sai chorando, passa a pista chorando, acabou. Daí eu senti o negocinho, pegava o...
batia assim, ó que louco. Ah, tá pirado. O povo achando que era uma interpretação incrível, mas pra mim aquilo era sério, tá entendendo? Sei que o carro andou. Andou e eu passei tenso a pista inteira. Falei, meu, deve estar quebrado, estão trazendo na mão. 40 e poucos anos desfilando. Então você já vivenciou, passamos. Depois fomos jogar. O que acabou, cheguei no camarote, encontrei ela. E o que aconteceu? Ela falou, você não sabia? Você não... Falei, o quê? Ela falou, o braço da Oxum caiu a hora que o carro... O carro sai das baias e para aqui. Diz que a hora que... Tum! Segurando a bebê, segurando o espelho, o braço me cai. Sem nada, como se fosse um corte. Eles arrumaram na hora, com o carro andando, tacaram um pano, não sei o quê. Entende? Então, da potência disso. E já um recorte. Né? Porque falou, daí no tarô, Exu e Oxum tá cobrindo. Então, assim, o braço que caiu, do principal destaque lá, tá falando das águas de Oxum. E eu vim representando no Itã, de Oxalá. Que é onde Exu e Oxalá, aquelas questões. Daí, só para fechar, Yasuke também. Tava ali a gente fazendo um trabalho antes, daí de novo, tá a Renata lá, vamos fazer, vamos. Daí, porque ela assistindo o ensaio meu, a pombogira dela precisa abrir um portal para Kuan-Yin, dessa questão de Yasuke. Ela vendo um ensaio meu, ensaio na pista, só a comissão. Chegou na casa dela, fomos fazer, a amiga dela lá que nem nada me incorpora Yasuke. Tipo, todo sofrido, ensanguentado, com um bicho na cabeça. E daí passou pra gente que a iniciação dele na África, foi feita uma iniciação espiritual na África e foi levado pelos católicos pro Japão. Lá vivenciou, passou todo esse processo e tal. Quando morreu, não teve a xixi dele. Ele tinha que ter passado por uma série de questões. Como morreu perdido lá pelo Japão, isso não aconteceu. E a gente estava trazendo uma força ali que as pessoas não tinham ideia. Resumo, fizemos toda uma situação. Passei na Avenida Komiyasuke, carregando um negócio de 40 quilos aqui, que foi terrível. No que acabou o desfile das campeãs, essa amiga veio dentro do carrinho. Na hora eu entro no carro, porque eu tinha que passar, fazendo a performance, ela tava chorando, não entendi, passou. Chegou, falei, Paty, o que houve? Ela falou, cara, na hora que você entrou no carro, eu vi a Yasuke muito grande, sem camisa, só vi a parte de cima. Ele te olhando de frente, assim, e olhou pra mim, ele sorrindo. Tipo... É isso. Ele foi encaminhado, ele foi curado. Você entende? Então, não foi só um desfile de carnaval. Então, para mim, tem essas coisas que extrapolam essa questão, sabe? Da espiritualidade na minha vida. E de estar aqui com vocês também. Não te conhecia. A Sol também não. Do convite veio, que também não nos conhecíamos. Ela falou, olha, é isso. Me chamou no Insta. Eu olhei e falei, vou responder. Tá, vamos. Eu falei, vamos. E então é dessa questão. É o flow, né? Da vida, né? É o flow, exato. Legal. E foi muito bom estar aqui com vocês. Eu tô adorando o papo, muito bom. E pra gente encaminhar pra esse finalzinho, me fala as suas redes sociais pro pessoal seguir. Taiguara Nazarete. Taiguara. @Taiguara Nazaré. Taiguara Nazaré, TH. Legal. Isso, Taiguara normal, TAIGUARA Nazarete. O povo costuma falar Nazaré, porque o Silvio Santos, na Casa dos Artistas, falava Nazaré. Daí, só que não é, gente. É Taiguara Nazarete. Está no... Tá lá? Está ali. Legal, Boa, E o Taiguara... Ai, minha mancha, né? Eu adoro minha mancha, sabia? E o Taiguara fala, quando tiver um bonequinho famoso e tal, quero aquela manchona, igual da Angélica, não tinha aqui a boneca dela. O Taiguara é o não escravo, né? O liberto, do Pi-Guarani. O nome mesmo é isso, o não escravo. Lindo. E eu adoro meu nome. E super casa com exatamente essa semana, 3 de maio, né? Exato. Abolição. Muito bom. Casa com tudo. Maio. Ó, a gente vai fazer aqui para encerrar um quadro que é Quem é Você no Astral? Então, para quem tá vendo, essas perguntas não foram combinadas, a gente vai fazer meio que um bate-volta, tá? Então vamos lá. Você vai responder com a primeira coisa que te vir na mente. Você prefere ficar em silêncio ou conversar com seus guias? Nossa, essa eu não sei, nunca pensei. Então, eu tenho o sonho, desculpa, não consigo salvar, de ouvi-los. Desde que eu falo, cara, eu queria ouvi-los, sabe? Queria senti-los mesmo, vê-los, assim. O meu sonho é esse, mas como eu não consigo ainda, daí eu... Silêncio. Silêncio. Uma música que levanta seu astral.
Tem muitas. Muitas. Tem alguma no momento agora que tá... Tentei... talvez o Inverno, do Vivaldi. Sabe? Muito bom, sei. O pianista, né? Isso, Se você fosse um orixá, qual orixá você seria e por quê? Então, putz. Olha, que não consigo falar uma cabeça Meiji, de repente. Só que um Meiji de 3, você fala Meiji de 3. Exu, Ogum e Oxalá. Boa. Mano, dá um caminho bom. A espiritualidade para você é a vida. Porque nesses anos todos, nesse decorrer, que eu entendi a espiritualidade de um jeito e foi mudando. E hoje, com uma outra percepção de a espiritualidade ser a nossa existência em si. Na vivência simulado 3D Matrix, e já entender, não perfeitamente, mas já orixás, entidades, fractais, coisas nossas, num todo. É só esse recorte nosso aqui, Babá, Sol, Taiguara, é um frame de toda uma existência que daí todos esses seres, essa espiritualidade é o que põe tudo isso junto, sabe? Passado, presente e futuro, que essa relação tempo e espaço é aqui nossa, só agora. Então, a gente passou, não tendo um nome ou percepção para explicar isso, a gente tem isso como nome aqui, espiritualidade. Mas que daí lá fora, ou em outras realidades, dimensões, já não é questão de espiritualidade, entende? É outra coisa. Né? É outra coisa. E tem algum mantra que você carrega para sua vida? Nossa, acho que muda semanalmente ou diariamente. Qual que é o recente? Da semana. O recente. Eu acho que hoje, assim, o que eu tenho que entender ou aprender no dia de hoje, sabe? Para fazer um hoje melhor. Esse foi muito hoje mesmo. Eu tava ali dessa pergunta primeira. O que eu tenho que entender é aprender para fazer esse dia de hoje melhor, assim. Achei. Taiguara, foi uma honra estar com você aqui. Eu adorei o papo, foi muito bom. De verdade, me surpreendeu. Dinâmico, foi né? muito legal. Eu falo muito. E coisa diferente, porque a gente tá... Achei muito genuíno da sua parte, muito natural. Você trouxe parte dos seus desconfortos, parte das suas vitórias, vitórias. Tem gente que vai me dar bronca. Nossa, falou de você... Falou disso. Você. Não, porque eu sempre fui assim. As pessoas, como o Cigano falou, fizeram e fazem ainda muito mau uso mesmo, mas... É o seu eu ali se... porque eu podia fazer mal média. Porque as pessoas me olham... Eu tive uma depressão, só cortando, juro, é importante. Tive uma depressão severa há 4 anos. Severa mesmo, de um nível... Eu me curei em 3 meses e meio. Claro, terapia e tudo. Só que quando o remédio foi começar a fazer efeito, eu já falei, tô curado. E os terapeutas, o psiquiatra, o psicólogo falou, cara, você tá meio... Assim, foi uma autocura. E nesse lugar de percepção, eu pedia ajuda para as pessoas. Eu chegava e falava. E daí o povo ia, mas você tá bonitão, para. Mano, você é o Taiguara. De uma, sabe? Eu falo, o que é isso? Depois, não, mas você foi falar pros outros, você estava doente... Eu não tinha problema com isso, tanto é que eu voltei depois, me afastei das redes sociais 10 meses. Quando eu voltei falando acolher dor, caminhos de cura, era o que eu queria falar disso. O homem não fala disso, não tem esse lugar. Pro homem preto, esquece. E minha família militar e tudo, não é permitido. E amigos um dia me falaram, só a gente sabe os espinhos que tem no travesseiro, né? Que não choram, só vive assim. E eu nunca tive problema em mostrar isso, sabe? As pessoas pegam e deturpam isso. Teve um dia de uma menina lá há tempos falar, Taiguara, nossa, a gente tá acostumado, o Taiguara é esse, mandou a foto minha de Exu na Vai. Esse Taiguara que a gente quer, não um cara que fala de dor, sabe? As pessoas, então, acho que eu tenho esse arquétipo aí, do demônio, né? Ou que daí outros, demônio, Exu e tudo, e outras questões. E a criança também ali que se conversam. São vários frames, tudo junto. É a vida como ela é. Exato. Eu acho muito importante, porque o que você trouxe, tanto para mim e para várias pessoas que estão assistindo, é muita coisa que a gente passa. Exato. E é de parar para pensar o que a gente está pensando, nos identificando e o que fazer. Exato. Muito bom. Exato. Foi muito bom.
Gratidão, Obrigado, de verdade, estar aqui com a gente sim. nessa estreia desse novo programa. Nossa, muito. Esse E novo o podcast. clima já de vocês, muito. Obrigado mesmo, Muito viu? bom. Para todo mundo que assistiu, siga o Taiguara na rede social, nos siga também, entre nesse novo movimento de aprofundamento de conhecimento, espiritualidade. E eu espero você todas as semanas, às quintas-feiras, às 10h30. É isso, muito obrigado. Axé Mojubá. Axé. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista e apresentadora Cristiane Alcalá e estou num lugar aqui super especial, o estúdio Vibecast, o estúdio de podcast da Rádio Vibe Mundial. Você já conhece o nosso podcast, o Mundial Podcast? É um podcast que vem aí bombando nas redes sociais, no YouTube, e você pode fazer parte do nosso podcast contando um pouco mais sobre o seu produto, a sua marca, o seu serviço, a sua história. Para participar e ser entrevistado, entrevistada, é fácil. Basta entrar em contato com a equipe da Rádio Vibe Mundial pelo telefone que está aqui na tela. A gente espera você para esse momento super especial aqui no estúdio Vibecast. Até mais!